Quero aproveitar mais a sua presença aqui conosco. Como é que estava o clima nas ruas hoje? Porque a gente está falando, né, do Trump, logo no começo do jornal, estava mostrando ele já dizendo que as eleições poderiam ser roubadas, toda essa polarização que está na sociedade, essa eleição que está tão empatada, tão dividida, tão imprevisível. O que você sentiu caminhando aí por Nova York? Sei que você andou bastante, fez muita matéria para o nosso site. Raquel, olha, essa é uma situação real. Esses números aí, esses gráficos e mapas, eles obviamente eles refletem um mal-estar muito profundo numa sociedade que vive, de fato, uma espécie de crise existencial. Hoje o que eu fiz foi justamente percorrer vários bairros aqui de Nova York, lembrando que, e aí vamos deixar claro, Nova York é uma cidade democrata. Para vocês terem uma ideia, o último presidente republicano que venceu aqui foi há 40 anos e foi o Ronald Reagan, ou seja, é uma cidade absolutamente que vota democrata. É, na última eleição, o Biden teve uma vantagem de 2 milhões de votos sobre Trump aqui na cidade, e é uma cidade, apesar de tudo, é a própria cidade de Donald Trump, né? Porque afinal de contas ele fez o seu império imobiliário e etc. Tudo aqui. Então você tem é uma história, no fundo, muito curiosa, né? Esse milionário que não consegue convencer a sua cidade a ser a sua base de apoio. E o que eu vi, Raquel, foi primeiro, de uma forma muito clara, uma angústia muito grande do eleitor, uma angústia em relação à situação do país, certamente. Essas pesquisas que saíram agora, há poucos minutos, sobre a boca de urna, mostram que mais de 50% da população americana acha que a situação está pior ou não conseguiu ser melhorada nos últimos 4 anos, ou seja, há um pessimismo da sociedade, e isso nas diversas entrevistas que eu fiz ficava muito claro. E tem, pela primeira vez em Nova York, depois de muito tempo, algum tipo de reação dos republicanos, basicamente dos trumpistas, com muita indignação em relação aos democratas por não terem feito mais para, basicamente, tirar esse país dessa estagnação, ou pelo menos dessa divisão profunda que existe social, não só apenas em Nova York, como em todos os Estados Unidos. Então, isso foi basicamente, Raquel, o que eu percebi. Agora, o que eu também percebi, e aí principalmente no Bronx e no Harlem hoje, foi eu diria, acho que a gente pode usar tranquilamente essa palavra, uma raiva muito grande em relação à classe política. Isso principalmente de jovens, principalmente de uma classe desfavorizada, pouco beneficiada pelo sistema e que vê uma distância muito grande em relação ao poder político. Então, eu acho que essa é uma situação, um mal-estar muito profundo nesse país, e que ele, no fundo, se revela aí numa polarização muito grande. Essa polarização, se a Kamala Harris vencer, ela vai herdar um país polarizado, ela vai herdar um país dividido e ela vai herdar, sim, um país, apesar de podemos ter aí um recorde do número de eleitores, mas ainda assim, pelo menos 60, 70, na verdade, até 80 milhões de eleitores americanos que poderiam ter ido às urnas que não foram. A não ida às urnas, Raquel, você sabe muito bem, ela não é apenas uma apatia política, ela também é um sintoma de algo mais grave.